Quero deixar com você, neste dia tão excelente que o Senhor nos tem criado, um pensamento muito importante que define as questões importantes da vida humana. Eu estava pensando aqui na questão das prioridades de Deus para a vida do homem. Eu estava refletindo sobre a questão das coisas que eram importantíssimas para Jesus no que diz respeito à realização do seu ministério. Ele priorizou algumas coisas fundamentais que é importante que nós descubramos para exercê-las e exercitá-las na nossa vida diária. Por exemplo, para Jesus a relação com o Pai era fundamental. Esta era a base da sua própria vida, sua relação pessoal de intimidade com o seu Pai. Daí o fato dele poder dizer, eu falo o que o Pai fala, eu estou dizendo o que o Pai está dizendo, eu estou comunicando o que o Pai está comunicando, amando como o Pai ama, e assim sucessivamente. Então, Jesus pôde, ao encerrar o seu ministério terreno, dizer, o Pai está consumado. Então, Jesus priorizou questões básicas na sua vida a partir desta relação pessoal de intimidade com o seu Pai Celestial. Eu estava refletindo sobre uma questão que o apóstolo São Paulo estabelece como fundamental para a vida cristã. Efésios capítulo 5, a partir do verso 18 em diante, nós vamos encontrar ali 5 prioridades de Deus para a vida humana. São questões básicas relacionadas com a nossa vida pessoal e particularmente sobre as responsabilidades nossas como cristãos que somos, não somente em conhecê-las, mas em praticá-las. Paulo fala no verso 18 de Efésios capítulo 5 o seguinte, ele diz assim, vocês não se embriaguem com vinho, porque no vinho há contenda, mas vocês encham-se do Espírito Santo, e na medida que vocês encherem-se do Espírito Santo, vocês vão aprender a falar em salmos, hinos e cânticos espirituais, louvando e salmodiando a Deus no vosso coração, submetendo-vos, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Então Paulo estabelecia como a primeira prioridade, a coisa mais importante da vida humana, o fundamento básico da vida humana, a relação pessoal com o nosso Pai Celeste. Uma relação com o Espírito Santo. Encher-se do Espírito Santo quer dizer encher-se da vida de Jesus, das ideias de Jesus, dos sentimentos de Jesus, das motivações de Jesus. Encher-se do Espírito Santo não é termos grandes e fantásticas ideias nossas para a realização do nosso projeto pessoal, das nossas atividades, do nosso trabalho, não. Encher-se do Espírito Santo é encher-se do conhecimento do coração do nosso eterno Pai. E é o que o apóstolo São Paulo está dizendo, que aí define todas as demais responsabilidades, prioridades da vida humana. Então ele dizia, a primeira prioridade é encha-se do Espírito. Ela vai determinar quem você é e como você vai desenvolver-se ao longo da sua vida. Como é que você vai cumprir com o projeto e o propósito para o qual Deus o criou. Por isso eu queria desafiá-lo a estar comigo, participando desses pensamentos rápidos que eu quero deixar no seu coração. Primeira prioridade, relação com Deus, que eu costumo sempre exemplificar através dos dedos, né? Dos dedos de uma mão. A primeira prioridade é representada aqui pelo dedo polegar e voltado exatamente para o alto, está vendo? Voltado para o alto. Diz respeito à nossa relação pessoal com Deus. Relação pessoal com Deus. Está no vertical. Relação com Deus. As demais prioridades que eu vou naturalmente compartilhar com você nesses próximos programas, elas estão exatamente no sentido horizontal, porque elas dizem respeito aos relacionamentos que nós vamos manter com os nossos circunstantes ao longo de toda a nossa vida. Então, primeira prioridade, representada pelo nosso polegar, relação com Deus. Encha-se do Espírito Santo. E na medida que você enche-se do Espírito, na medida que você conhece a sua palavra, a bendita e eterna palavra de Deus,
na medida que você mantém comunhão com este Pai Celestial, através de uma vida diária de oração, de edificação, à medida que você relaciona-se com esse Pai Celestial em submissão e amor, você vai recebendo capacitação para expressar esta vida de Deus. Por isto que Moisés, lá no Salmo 90, e no verso 12, fez uma oração que é o fundamento da sua existência. Ele disse: ensina-me, Senhor, a contar os meus dias, de tal modo que eu alcance um coração sábio. Moisés estava dizendo: Senhor, eu quero que tu me ensines a viver a minha vida de tal maneira que eu a viva com sabedoria. E para viver uma vida com sabedoria é necessário nós conhecermos o nosso Pai Celestial através da comunhão com Ele e da Sua Palavra, para que não sejamos alimentados com informações do nosso intelecto, mas que sejamos capacitados para exercer a prática dessas informações. Porque sabedoria, em síntese, é a prática do conhecimento. Esta é a verdadeira sabedoria. Não é somente eu conhecer, mas é eu expressar, praticar e viver. Portanto, enchei-vos do Espírito. Esta é a primeira prioridade. Trata da relação com Deus, que eu desejo que você experimente no seu viver diário, até cumprir com as demais responsabilidades e ao fim de sua vida dizer: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Que o Senhor o abençoe muito e esteja certo, eu o amo muito no Senhor.